paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos. Os vídeos que nós vamos gravar a partir de agora são os conteúdos dos nossos livros. Então, nós vamos começar por antropologia. Temos esse livro de antropologia, escrito por mim mesmo. Depois, vamos passar por pneumatologia e angelologia e batalha espiritual. Se você deseja adquirir esses livros, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo telefone 15 DDD 15 981 20 6169. Nós vamos começar a falar sobre antropologia, que é o estudo do homem, como um ser completo, é o estudo do homem à luz da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, abrir ela em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, você vai ver que diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, vírgula. Do pó da terra, Deus fez o corpo. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. Fôlego de vida, quando ele assopra o fôlego de vida, e esse fôlego de vida entra nas narinas do homem, ele forma o espírito humano. Isso aqui é baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse espírito humano, ele é formado dentro do corpo do homem quando o fôlego de vida é assoprado nas narinas do homem. E tem um texto na Bíblia que mostra que esse espírito humano, ele é formado dentro do corpo do homem pelo próprio Deus. Se você quiser acompanhar, você abra comigo a sua Bíblia, em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó, peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, quando o homem é formado, quando esse sopro acontece, o espírito humano é formado dentro do homem. Quando o espírito humano, quando o sopro divino entra dentro do corpo, surge um terceiro elemento chamado de alma. E aí você tem o homem. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito, e o homem tornou alma vivente. Alma vivente. Tem uma doutrina teológica, veio dos Estados Unidos, que diz que o homem é um ser espiritual. O homem não é um ser espiritual. O homem é alma vivente. E o que me prova isso? O texto de Gênesis 2,7 e o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, Cristo, espírito vivificante. Então o homem é alma vivente. O homem é alma vivente. O que decide, o que toma as decisões é a alma, a persona, a personalidade, a pessoa, a psique, é a alma. Então você tem o homem, corpo, alma e espírito. Você que está me ouvindo, você é corpo, alma e espírito. Dentro desse contexto do homem, dentro desse ser chamado homem, existem duas divisões, que é a divisão da alma com o corpo, uma divisão aqui, ó, da alma com o corpo, e a divisão do espírito humano com a alma. Então você tem aqui duas divisões. E o que vai me revelar isso é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Abra comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Juntas e medulas estão no corpo. Então ele está falando que aqui tem duas divisões que a palavra de Deus chega. Ela entra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Aí ele vai continuar. E é apta para discernir os pensamentos. A mente é a divisão da alma com o corpo. Ele fala assim, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então você tem aqui o coração, que é a divisão da alma e do espírito. Então esse aqui seria o ser do homem completo. O homem com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente e o seu coração. Que me prova isso aqui que eu estou te falando é o texto de Hebreus 4 e 12. Conseguiu entender? Dentro desse contexto, você tem os atributos. O corpo vai ter seus atributos, a alma vai ter seus atributos e o espírito humano vai ter seus atributos. Quais seriam os atributos do corpo? Tato, paladar, visão, audição e olfato. Esses são os atributos do seu corpo. A alma tem os seus atributos. Quais são os atributos da alma? Desejo, sentimento e intenção. E o espírito tem os seus atributos, que é fé, amor e esperança. Está entendendo? Então esse aqui é o homem completo, o ser do homem. Ainda tem os instintos que nós vamos trabalhar numa outra aula. Então dentro disso aqui, você tem você. O que acontece na vida do homem é o seguinte: o homem que não conhece a Deus, o homem que não serve a Deus, ele anula na sua vida a ação do Espírito. Ele é chamado, à luz da Bíblia, de homem natural. De homem natural. O que seria o homem natural? O homem natural é aquele homem que anula o seu espírito. Então, todo desejo, sentimento e intenção da alma dele está voltada para satisfazer o seu corpo. E quem domina esse homem é a mente. A mente, ela domina esse homem. Então, todo o seu desejo, a sua mente, ela volta todo o seu desejo, sentimento e intenção para satisfazer esse corpo. E essa mente, ela engana esse coração. Então esse homem, ele vive com o coração enganado. Por isso Jeremias, quando vai falar do coração, ele fala, enganoso é o coração do homem. Porque esse coração não tem a palavra de Deus. Esse coração está enganado pela sua mente. Esse é chamado à luz da Bíblia de homem natural. E esse homem vive um grande problema. Por quê? Porque esse homem, ele vive um vazio muito grande na sua vida. Porque o seu espírito, ele é a anulação do seu espírito. Ele é a anulação do seu espírito. E a sua alma, ela começa a fazer a vontade do seu corpo. Só que ela começa a fazer isso
de uma forma que ela perde, que ela não tem o controle. Então ela começa a sofrer. Por que ela começa a sofrer? Porque todo o seu desejo, todo o seu sentimento e toda a sua intenção vai ser para satisfazer esse corpo. Então ela vai ver a alma do homem que não tem Deus. Ele vai ver uma mulher que é mais bonita, ele vai querer, ele vai desejar possuí-la. Ele vai intentar, ele vai gerar um sentimento, ele vai abandonar sua família para construir uma outra família. Porque a sua mente, que quer satisfazer o seu corpo, ela viu uma mulher mais bonita. E para satisfazer o seu corpo, ela faz com que a sua alma deseje. E ele vai viver um adultério. Esse homem natural, ele vive um problema muito grande. Porque para satisfazer o seu corpo, ele vai fazer de tudo o que tiver ao seu alcance. Aí surgem os grandes problemas da sociedade. O adultério, a violência, a inveja, a mentira. Surge aqui. Porque a mente quer satisfazer o corpo. Então a sua alma, ela fica voltada para isso. E esse homem, ele vai se afundando cada vez mais. Por quê? Porque ele não tem amor. Ele não sabe o que é amor. Dentro do coração dele tem um vazio muito grande. Ele vive triste, amargurado. Porque ele não sabe o que é amor. Ele não tem fé, ele não consegue acreditar em Deus, ele não consegue acreditar que as coisas vão melhorar na vida dele, porque ele não tem fé, ele é a anulação do espírito dele, ele não tem esperança, ele não consegue olhar para amanhã e ver um dia diferente. Ele acha que aquele momento que ele está vivendo é o final da vida dele. Mas eu tenho para você uma boa notícia, você que está me ouvindo e que não conhece isso aqui, você que é um homem natural, que não ouviu a palavra de Deus ainda, que é a anulação do seu espírito humano, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar isso na sua vida. Como? Como você pode mudar isso na sua vida? Esse corpo aqui, vou desenhar novamente para você, o espírito humano, a alma e o corpo. As divisões que é a mente e o coração. Esse corpo aqui, esse corpo, tem dois ouvidos. Tem dois ouvidos. Quando esses ouvidos, ele começa a ouvir a palavra de Deus, está lá o pregador pregando a palavra de Deus. Quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, essa palavra começa a confrontar essa mente dele. Começa a mostrar para ele que esse modo de vida que ele tem, isso tudo que ele pratica, essa conduta, ela é errada. E quando ela começa a quebrar essa mente, a palavra de Deus, ela começa a mostrar para ele que existe algo melhor preparado para ele. Existe algo de Deus. Existe uma solução para o problema dele. Existe uma resposta para a pergunta dele. E a palavra começa a entrar nesse ouvido e ela quebra essa mente que vivia só em função do seu corpo. Ela começa a descobrir que existe algo além disso. E essa palavra, ela entra nesse coração e ela também quebra esse coração. Por isso que o texto de Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra, ela entra. É o único elemento que entra na mente e no coração do homem e quebra essa mente e esse coração. Quando isso aqui acontece, quando a palavra ela toma esse rumo, essa alma ela começa a sangrar, ela começa a chorar. Qual que é o sangue da alma? São as lágrimas que saem por esse rostinho aqui. Então ele começa a chorar, porque a sua alma está quebrantada. A palavra de Deus quebrantou essa alma. E quando isso aqui acontece
novo nascimento. Lembra que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3, necessário vos é nascer de novo, mas não voltar no ventre, é nascer do Espírito. Esse novo nascimento acontece justamente aqui, quando a palavra entra no ouvido desse homem, quebra essa mente, esse coração. O Espírito Santo vem habitar no espírito humano. E a partir daqui, esse homem começa a ser diferente. O Espírito Santo agora habita no espírito humano dele. E esse homem começa a ter uma vida diferente. Deus abençoe a sua vida. Te espero no nosso